dia a todos, bom dia aluno, aluna, professor, professora e a todos que acompanham as nossas transmissões aqui no Centro de Mídias, na TV Cultura, no Facebook, no YouTube, na TV Educação. É um prazer imenso estar mais uma vez aqui com vocês. Junto comigo está a professora Andréia. Tudo bem, professora Andréia? Oi, professor Antônio, bom dia, tudo bem? Bom dia a todos os nossos estudantes, professores, PCNPs das 91 diretorias de ensino. É muito bom estar com vocês em mais uma aula aqui do 8º ano. Isso, perfeitamente, professora. Nós estamos aqui para ampliar o conhecimento de vocês. Antes de mais nada, eu vou apresentar a equipe que faz dessas aulas serem aulas muito boas para vocês. Acompanhem na tela, vocês vão ver a equipe curricular de Geografia, né, da SEDUC, com a professora André, que está aqui presente junto comigo, a professora Mariana, que vocês vão ver aí nos vídeos que a gente apresenta, a professora Milene e o professor Sérgio, e eu, que sou da equipe do Centro de Mídias de Geografia, Antônio Russo Júnior. Para continuar com essa aula que nós temos o tema representado hoje, que fala sobre o continente africano e as representações cartográficas, que nós vamos ver aí algumas representações que vocês vão apresentar, que a professora e eu vamos apresentar aqui para vocês, correto? O que nós vamos trabalhar hoje? Então vamos aí acompanhar na tela. A aula é basicamente para o 8º ano, o primeiro bimestre. A habilidade do currículo paulista é do ensino fundamental 8º ano, habilidade 19. Interpretar e elaborar cartogramas, mapas esquemáticos, que são os croquis. Anamorfoses geográficas, com informações geográficas acerca da América e da África. A unidade temática que nós vamos trabalhar hoje são formas de representação e pensamento espacial. Objeto de conhecimento, cartografia, anamorfose, croquis e mapas temáticos da América e da África. Então, lembrando que essa habilidade, ela compõe também outras habilidades que nós temos aqui no nosso currículo paulista. Perfeito, professora? Isso mesmo, professora. É importante a gente lembrar que a gente já trabalhou um pouco dessa habilidade, né, na aula anterior, quando a gente trabalhou com o continente americano, né? Vocês devem lembrar do nosso diálogo aqui, né, professor? E agora a gente vai aprofundar um pouco mais com relação ao continente africano, né? Então nós trouxemos essa possibilidade de estudar o continente um pouco, né, uma introdução por meio das representações cartográficas, mas é importante lembrar que a gente pode associar com tantas outras formas de linguagem, né, para enriquecer aí as nossas descobertas e realmente a gente considerar todas as particularidades desse continente. Perfeitamente, professora. Então vamos iniciar a nossa aula? Vamos lá. Então, agora vocês vão acompanhar conosco, né, na tela. Nós temos muitas imagens, né, para trabalhar com vocês nessa aula de hoje. Então, um objetivo, né, de trazer essa representação da divisão dos continentes, é sempre importante a gente lembrar que nas aulas de geografia é fundamental a gente sempre ter o apoio de um atlas geográfico escolar, professor. Seja aquele disponível no seu livro didático ou que você pesquise em sites confiáveis da internet, tá? Então, a gente traz aqui o mapa da divisão dos continentes para vocês relembrarem de que continente, né, nós estamos falando. Então, só para lembrar, a gente tem o continente América, Europa, Ásia, Oceania, África e Antártida. A gente estuda os continentes, né, por vários caminhos, por diferentes correntes. A gente pode estudar os continentes a partir dos seus aspectos naturais e físicos, né? Daí vocês já devem se lembrar. Pode voltar aqui para mim, tá, diretor? Obrigada. Vocês podem se lembrar da questão da tectônica de placas, né, das teorias sobre a movimentação das placas tectônicas, da formação do planeta Terra. Então, essa é uma forma de se estudar os continentes, a sua origem e essa configuração que a gente expôs para vocês. E também há um formato, né, de se estudar esses continentes por meio de questões de características sociais, políticas e econômicas, que é a apresentação que a gente fez para vocês logo no início da imagem.
Uma outra representação que a gente sempre gosta de retomar nas nossas aulas de geografia, que agora está na tela para vocês acompanharem, é o planisfério político, né, professor? Porque por meio do planisfério político, também conhecido aí como mapa mundi político, a gente consegue localizar, né, uma representação cartográfica no plano da superfície terrestre em escala reduzida, a localização dos países em todos os continentes que foram citados, né? Então, você também, se tiver um globo terrestre na sua casa, você também pode trabalhar com ele. Então, são aí instrumentos, né, representações que a gente gosta muito de retomar com todos vocês no início das nossas aulas. E agora, professor, o que a gente tem? A gente tem um pouco para falar da África, né, de como a gente faz essa localização por meio de representações, né? Perfeito. A gente tem que lembrar que o nosso planeta ele tem uma forma arredondada, né? Nós chamamos de geóide, mas para simplificar, ela tem a forma arredondada. Então, nós não temos uma localização, por exemplo, dizer que a África, né, está no centro do mapa, né, ou ele está no meio do mapa. Para nós fazermos essas localizações em geografia, nós utilizamos as coordenadas geográficas, nós utilizamos os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais, né? Não tem em cima, não tem embaixo. Então, basicamente, nós estamos vendo aí na tela o continente africano, então, no formato básico da Terra. Então, podemos falar que ele está no centro do planeta? Não. Né? Então, ele vai ter as suas coordenadas geográficas, né? A sua dimensão em regiões norte e sul. Né? E o que a gente pode falar? Que ele está no hemisfério norte, no hemisfério sul, no hemisfério oeste, no hemisfério leste. Isso são as características de localização que nós utilizamos em geografia. Perfeito, professor? Obrigada, professor. E para falar um pouco mais da divisão geográfica, né, do continente africano, a gente agora vai acompanhar o vídeo da professora Mariana Martins, que vocês já conhecem das nossas outras aulas. Ela, nesse momento, ela não está aqui no estúdio conosco, né, devido ao isolamento social, mas ela preparou com muito cuidado, né, um vídeo que vocês vão acompanhar agora. O vídeo ele tem um tempo considerável de duração, então não saia daí, acompanhe, registre no seu caderno, registre as suas percepções, as suas descobertas, e daqui a pouquinho a gente volta a conversar um pouquinho mais. Até já! Olá, pessoas! Tudo bem? Aqui quem fala é a professora Mariana. Eu vim hoje conversar um pouquinho com vocês sobre África. Sempre que eu penso nesse continente, em quão complexo ele é, eu me lembro da obra de Malik Sadibé, um artista de um país do norte da África chamado Mali, esse daqui. O Mali, em 1960, tinha acabado de conquistar a sua independência da França, e o seu primeiro governo, como país independente, foi bem repressivo. Chegou inclusive a definir um toque de recolher para a população. Nesse momento que existia no país um misto de liberdade e opressão, os jovens tinham uma interessante forma de resistência. Eles marcavam festas para depois do toque de recolher, e lá eles iam, vestindo roupas ocidentais, para ouvir e dançar músicas dos Estados Unidos, como rock e blues. O Malik Sadibé, aquele artista que eu estava falando, ele ia nessas festas e fotografava o que estava acontecendo. Essa daqui é uma das fotografias dele que eu mais gosto. Ela foi tirada em 1962 e se chama Olha Pra Mim. É ótima, não é? Eu gosto também porque ela indica, representa o que estava acontecendo com os jovens do Mali nesse período. Mas veja só, ela representa o que estava acontecendo nesse país e não em toda a África. Outros países desse continente, como Angola e Argélia, por exemplo, ainda estavam no meio do seu processo de luta pela independência. Apesar desses mais de 50 países fazerem parte de um mesmo continente, cada um deles possui uma história, possui características específicas que a gente precisa conhecer melhor. Vamos lá?
Vamos então falar sobre África. Nessa aula você vai ter a oportunidade de descobrir diversas informações sobre esse continente a partir da leitura de mapas. Por isso, vale a pena a gente antes retomar algumas coisas. A primeira delas é o fato de que a África é um continente formado por diversos países diferentes. E você consegue identificar esse continente aqui no mapa? Ah, muito bem. Outro ponto importante é que o continente africano é o único que é atravessado pelas duas principais linhas imaginárias que usamos na cartografia, a linha do Equador e o meridiano de Greenwich. Como vocês viram, a África é formada por muitos países. Para ficar um pouco mais fácil, então, de estudar esse continente, nós podemos subdividi-lo em algumas regiões. Vamos ver agora duas maneiras tradicionais de subdividir o continente africano. A primeira divisão que nós vamos considerar é a proposta pela União Africana, uma organização criada em 2002 para promover o desenvolvimento do continente. Ela considerou principalmente a posição dos países dentro do continente africano, chegando a 5 regiões. Você tem ideia de qual deve ser o nome de cada uma delas? Vou dar um tempo para você pensar. Pronto? Bom, essas regiões aqui são África do Norte, África Ocidental ou África do Oeste, África Oriental ou África do Leste, África Central e África Meridional ou África do Sul. Aqui um detalhe muito importante. Existe no continente africano um país chamado África do Sul, que é esse destacado aqui. Tome muito cuidado para não confundir esse país com a região ou com o continente. Tudo bem? Há ainda uma outra maneira de dividir a África a partir de características sociais, políticas, econômicas e geomorfológicas dos países. No porção norte desse continente existe uma importante formação chamada Deserto do Saara, que você já deve ter ouvido falar. Aqui nessa imagem de satélite, ela aparece nessa porção mais clara. Por diversos motivos, os países localizados nessa região têm características sociais, políticas e econômicas diferentes das dos países que estão ao sul do deserto do Saara. Por isso, nós tradicionalmente dividimos a África em duas grandes regiões, a África saariana e a África subsaariana. Ok? É isso. A partir dessas divisões e do que retomamos aqui, vai ficar mais fácil para você ler e interpretar informações em mapas temáticos do continente africano. Para aprofundar os seus conhecimentos, vale a pena tentar identificar a localização de alguns países africanos, como aqueles mais relacionados à história do Brasil, como Moçambique, Angola e Congo. Espero que tenha gostado, tenha uma boa aula e até uma próxima vez. Tchau! Muito bom, parabéns ao vídeo, professora Mariana, destacando aí o continente africano, as suas características. Correto, professora? Obrigada, Antônio, é isso mesmo, né? A professora Mariana trouxe uma caracterização geral muito importante. É importante sempre a gente pensar essas diferentes formas de se regionalizar o continente africano, desculpa. E agora a gente trouxe para vocês algumas questões, né, para ampliar o nosso diálogo. Acompanhe conosco na tela, por favor. Então vamos lá, professor. Vamos dialogar, né? Aproveitar, usem o chat aí para estar respondendo as questões. A primeira delas é: o que você já sabe sobre o continente africano? A segunda: quais países você se lembra que fazem parte desse continente? E a terceira: nós podemos dividir a África em duas grandes regiões. Quais são elas? Então participem no chat, o importante é vocês participarem, darem dinâmica para a nossa aula. Lembrando que o chat é para a aula e para as respostas, né?
Então, aproveitem, nós vamos dar alguns minutinhos para vocês e manter aí na tela as questões, perfeito? Até já. Bom, pessoal, já temos aí um tempinho suficiente. Várias são as participações, professora. Ótimo. Está bombando aqui o nosso chat. Só vou citar os nomes de alguns que participaram, que eles deram várias respostas. Nós temos aqui o Gabriel, o Cauã, o João, temos aqui o Enzo, o Felipe, a Kathleen, a Beatriz, né, o Ricardo, a Letícia, o Pedro, são vários aqui. Nós tá girando bastante aqui rápido. Que ótimo, okay? Professor, obrigada. Obrigada a todos vocês, né, que acompanham a aula, estão aí engajados, né, por realmente retomar muito da temática que vocês já trabalharam com professores das suas escolas e também aprofundar aqui os conhecimentos. Com relação à primeira questão, né, essa é uma questão muito pessoal, né, depende muito do seu repertório, do que você já estudou sobre o continente africano no decorrer da sua vida, mas eu gostaria de destacar aqui alguns pontos, né? É importante a gente pensar o continente africano, né, por meio de todas as suas características físicos naturais, né? Pensar na sua biodiversidade, no conjunto paisagístico, professor, né, que o continente africano apresenta, assim como a sua diversidade étnica, cultural, né, e social. E também, né, todas aquelas questões relacionadas às contradições sociais, políticas, econômicas, né, que são aí importantes para a gente contextualizar a história de vários países africanos. Com relação à segunda questão, né, professor, essa acho que no bate-papo teve bastante, né? Teve bastante presença aí dos alunos aí respondendo. Responderam bastante. Então, muitos de vocês conhecem, né, principalmente aqueles países que disputam, né, campeonatos esportivos, né, ou como os que a Mariana citou no vídeo, né, que tem uma relação mais próxima com o Brasil. Então, só para a gente citar alguns países, né, a gente pode citar o Quênia, Argélia, Egito, Etiópia, Serra Leoa, Senegal, são alguns exemplos aí que a gente lembra aqui agora nesse contexto da aula. E a terceira questão, né, a professora Mariana trouxe aí algumas formas da gente pensar essa divisão do continente africano.
mas a questão ela traz referência a duas grandes regiões, né, que é a África saariana ao norte e a África subsaariana ao sul. Então, são os nossos pontos principais nesse início de diálogo, professor. Perfeitamente. Então, agora a gente dá sequência, né? É importante a gente lembrar que essa aula, a relação, ela tem muita proximidade com a linguagem cartográfica, então é importante a gente relembrar o que significa a cartografia, né? Há muitas definições, mas a gente preparou uma aqui para vocês fazerem o print, anotarem, para depois descobrir um pouco mais. Então, acompanhe conosco, por favor, a leitura dessa definição. Vamos lá. A cartografia é um conjunto de estudos e operações científicas, técnicas e artísticas que, tendo como base os resultados de observações diretas ou análise de documentação já existente, visa a elaboração de mapas, cartas e outras formas de expressão gráfica ou representação de objetos, elementos, fenômenos e ambientes físicos e socioeconômicos, bem como sua utilização. Essa definição, né, é do IBGE, um instituto que muitos de vocês já conhecem, né, buscam sempre referências, informações para os seus estudos na geografia. A próxima tela a gente tem uma definição muito rápida de mapa, né? A gente está aqui relembrando alguns pontos com vocês, que mapa significa a representação no plano dos aspectos geográficos, naturais, culturais e artificiais de toda ou de parte da superfície terrestre. Então, ao longo da vida escolar, vocês já tiveram contato com diferentes mapas, né? Diferentes representações aí, e é importante que cada vez mais vocês conheçam e aprofundem os seus conhecimentos. Dentro da cartografia, a gente tem a cartografia temática, né? Então, acompanhem também essa anotação, que tem como objetivo gerar a representação das informações geográficas referentes a um ou vários fenômenos que podem ser físicos ou sociais de todo o planeta ou de uma parte dele. Então, como exemplo de mapas temáticos, a gente tem os geológicos, o de vegetação, os climáticos, de população, entre outros tantos mapas. Então, para enriquecer cada vez mais essa questão da relação geografia e cartografia e tantas outras áreas do conhecimento, nós temos também, hoje, de uma forma muito disseminada para toda a população, né? Cada vez mais vocês conhecem os potenciais, são as geotecnologias, né? Então, é importante a gente lembrar de como hoje é acessível, né, professor, um conjunto de tecnologias que a gente consegue coletar, processar, analisar diferentes informações geográficas, não é isso mesmo? Então, acompanhem conosco na tela, né? A gente tem aí algumas marcações, alguns tópicos que levam vocês a pesquisarem um pouquinho mais. Então, essa questão da geotecnologia, a gente tem a aproximação da geografia, da cartografia, da matemática e da tecnologia. Quando a gente fala em geotecnologia, a gente tem que lembrar do sistema de informações geográficas e do sensoriamento remoto, que em outro momento a gente vai voltar a conversar um pouquinho sobre isso. E quando a gente fala de geotecnologia, a gente lembra também dos inúmeros programas computacionais, né? Muitos deles gratuitos e de fácil manuseio, que vocês podem acessar e manipular diferentes informações, tá? Sempre é bom a gente lembrar que quando a gente está trabalhando com diferentes representações cartográficas, a gente sempre tem um passo a passo de como lidar com isso. Então, a gente tem sempre a etapa da leitura, a etapa da análise e a etapa da interpretação. E hoje, para essa aula, nós trouxemos, né, para vocês um pouco mais da questão das anamorfoses geográficas. Vocês já ouviram falar sobre isso? Já ouviu, professor? Sim, claro. É muito importante, né? A questão do mapa de anamorfose, ele retrata bem o tema que é abordado, né? Então, se a gente retrata aí, por exemplo, o PIB, né, do planeta, e sabemos que os Estados Unidos é o principal
país com produto interno bruto, o que vai acontecer? Os Estados Unidos vai aparecer num destaque, né? Quem tiver menos vai ser menor. Então, a temática do mapa é interessante porque ele baseia-se nos aspectos da informação, né? E da visualização, que também é importante. Isso. Então, acompanhem conosco na tela, por favor. A gente tem uma definição, né? Uma contribuição para ajudar vocês nessas anotações, né? Diretor, pode passar para a próxima tela, por favor? Isso, obrigada. Então, a definição, né, mais simples de anamorfose é uma representação cartográfica caracterizada pela deformação voluntária dos contornos de uma região e da adaptação destes às formas geométricas que expressam a proporcionalidade dos dados entre as unidades da área que representam. Então, é um pouco complexo, né? Então, acho que a gente precisa ainda conversar bastante sobre as anamorfoses, né? Sobre essa definição, mas agora eu vou colocar para vocês na tela um exemplo, e aí acho que vai ficar um pouquinho mais fácil acompanhar o que a gente está falando. Então, a anamorfose, né, ela traz uma possibilidade da gente interpretar um determinado fenômeno a partir dos seus valores quantitativos, né? Então, observem que esse exemplo, ele trata de população. São dados, referências de população de 2017, né, onde a gente pode perceber o quanto a China e a Índia, né, possuem a sua área aumentada, né, em destaque nessa representação. Voltando à imagem, né, gostaria de fazer mais algumas considerações, que quando a gente fala em anamorfose geográfica, né, a gente tem a possibilidade de fazer análises comparativas. E essa anamorfose, ela não apresenta uma escala cartográfica, assim como os outros mapas temáticos, né? E sempre lembrar de anamorfose, deformação, proporcionalidade, né? Então, a gente sempre trabalha com essa questão da redução ou do aumento de áreas de territórios representados a partir de um determinado tema, né? Então, essas são as nossas principais considerações nesse início de conversa. A gente trouxe para vocês uma atividade, né, professor, que a gente vai falar de saneamento básico a partir de uma anamorfose, né? E a gente vai tentar fazer uma consideração sobre o continente africano. Então, vou pedir para o diretor colocar para a gente, né, essa anamorfose do continente africano. Pode passar mais uma tela, por favor. Já localizaram? Tudo aqui é ao vivo, a gente precisa fazer ajustes aqui na nossa aula, né? Não, não é essa, mais uma, por favor. Isso, próxima agora. Isso. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? A gente tem um mapa de referência Mundo Regiões, né, que trata do tema, são regiões sem saneamento básico, né? Há todo um trabalho de interpretação desse mapa de referência, mas a gente quer chegar agora à anamorfose, que é a próxima imagem que vocês vão ter contato. Vamos lá, diretor? Próxima imagem, por favor. Então, vocês vão ter aí alguns segundos, minutos, né, professor? Porque a gente está correndo aqui para conseguir conversar com vocês tudo que a gente preparou. Então, primeiro vocês sempre têm um mapa de referência, que é a imagem anterior, e agora a anamorfose geográfica, que trata da questão mundo, regiões, sem saneamento básico, com dados de 2015. Então, vamos para a nossa questão, que é a próxima tela. O país com maior número de pessoas vivendo sem acesso à infraestrutura de saneamento básico é a Índia, seguido pela China. Então, por isso que é importante vocês sempre terem o Atlas Geográfico em mãos, para saber a localização, né, dos países que a gente está aqui mencionando. E agora, comente a situação do continente africano nesse contexto do saneamento básico.
A gente vai deixar para vocês a tela alguns minutinhos e daqui a pouquinho a gente volta. Obrigada. Olá, voltamos, né? A gente está aqui com um tempo bem reduzido, mas observamos o quanto vocês participaram, né, professor, no nosso bate-papo, então a gente agradece muito. É importante a gente voltar para a anamorfose, né, para contextualizar essa questão do continente africano diante dessa questão do saneamento básico. Esse é um dos temas da Agenda 2030, né, do objeto do ODS 6. É super importante a gente lembrar o quanto os países africanos ainda, né, têm um acesso limitado ao saneamento básico e principalmente à água potável. Então a gente pode, de uma forma bem rápida e geral, sinalizar, né, que a Etiópia, o Chad e Madagascar são países, né, da África subsaariana que realmente têm um acesso muito baixo à questão do saneamento básico. Como atividade complementar para a pesquisa, né, nós trazemos para vocês uma proposta para vocês procurarem outros tipos de anamorfose que tratam do continente africano e principalmente relacionada a essa questão da pandemia, né, do Covid-19. Nós temos na tela uma representação, né, uma anamorfose que traz um pouquinho desse contexto. Quando a gente estava em 10 de fevereiro, a gente tinha aí uma situação em que a China, né, era o epicentro, né, dos casos confirmados de coronavírus e as outras áreas do planeta ainda com poucos casos registrados, né? Com o passar do tempo, né, vocês podem acompanhar que em 23 de março a situação foi mudando e depois a gente tem aí em 3 de maio uma outra anamorfose que traz para vocês aí já as áreas, né, de outros territórios, de outros continentes aí já aumentadas. Então, eu fico muito contente de poder começar esse assunto com vocês sobre anamorfose. A gente vai ter outras oportunidades. Eu fico muito feliz e agradecida e até a próxima aula. Obrigada. Tchau, pessoal.